Namastê! E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre como curar a depressão por meios naturais. Como a gente pode se libertar desta tão falada e tão vivenciada depressão por meios naturais, por métodos naturais, de forma natural, sem precisar um artifício externo, né? Sem precisar uma química, sem precisar um mega tratamento, sem precisar de um psiquiatra, de um neuroendócrino, de um médico, algo nesse sentido, né? Mas como que a gente pode curar a partir de nós mesmos, tá bom? Então é uma visão um pouco mais iógica sobre como se libertar da depressão. Eu imagino que muitos de vocês, né, que estejam vendo esse vídeo, talvez você que está vendo esse vídeo agora já tenha tido depressão, pode ser que não, mas eu imagino que sim, porque se você está aqui algo te chamou a atenção, não é? Então, na visão do yoga, numa visão um pouco mais espiritualista, podemos dizer, a depressão é quando a tristeza se instala no nosso corpo, na nossa psique, nas nossas emoções e sentimentos de forma crônica, certo? Quando a gente tem um problema muito grande na nossa vida que a gente não consegue lidar, esse problema nos causa uma tristeza e a gente fica muito preso a isso e vai ficando preso e a gente entra em depressão. Ou quando a gente está num desgaste muito grande na nossa vida, muito trabalho, pouco lazer, ou quando a gente está com um conflito familiar muito grande, que a gente fica preso, aquilo vai nos desvitalizando, aquilo vai tirando a nossa energia vital, a nossa alegria de viver e a gente entra em depressão. Então são inúmeros os casos pelos quais a gente pode entrar em um quadro crônico de depressão, não é? Eu poderia citar muitos outros aqui, mas esse não é o objetivo. O objetivo é a gente saber como que a gente pode se libertar disso, né? Então, na minha visão, a depressão é como se fosse realmente esse sentimento, esse apego ao sofrimento que por diversos motivos a gente não consegue transmutar, a gente não consegue lidar e isso acaba se instalando no nosso próprio corpo. Então a gente pode dizer que a depressão é quando a tristeza acha morada no nosso corpo e ali fica. Ali ela passa a morar, passa a habitar. Então a pessoa está sempre triste, está sempre com a cabeça para baixo, está sempre desanimada, está sempre sem energia vital para fazer coisas. Pode estar acontecendo a coisa mais maravilhosa do mundo, mas aquilo não tem a graça nenhuma para essa pessoa. Por quê? Porque a tristeza já tomou posse das células dessa pessoa, do corpo, das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos. Então a pessoa fica em desânimo crônico. Existem diversos meios pelos quais a gente pode se libertar disso. O primeiro é ir buscar um psicólogo, fazer um tratamento com um psicólogo, quem sabe pode ser que um psicólogo ajude. O segundo seria, vou para um psiquiatra, vou buscar um medicamento, né, que me ajude porque está difícil, eu não consigo lidar sozinho com isso. E ainda eu poderia ir num neuroendocrinologista para ver como estão os meus hormônios, se isso não seria um problema hormonal. Logicamente que sempre vai ser hormonal, porque a partir do momento que você está deprimido, você deixa de secretar diversos hormônios do bem-estar. Serotonina, endorfina, beta-endorfinas, timosina, vários outros hormônios que são muito importantes para a nossa saúde e para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade e para a nossa alegria. O que acontece é que a gente tem que compreender que existe uma hierarquia espiritual que comanda tudo no nosso organismo. Primeiro, a nossa consciência espiritual, o nosso espírito, o nosso ser consciente, a nossa essência mais profunda, o que nós somos além desse plano físico, comanda a nossa mente. A nossa mente comanda o nosso corpo. Então, se o espírito está subjugado pela nossa própria mente, se a nossa consciência não dá conta dos processos da mente, a mente passa a subjugar a consciência. E a consciência fica como se estivesse presa, cristalizada. E a gente não consegue mudar o que a gente quer mudar, não consegue mudar a nossa vida, porque quem está
no comando não é o ser espiritual, não é a consciência, mas sim a mente. E a mente não tem consciência própria. A mente é um programa, a mente é o software que está instalado nesse hardware que é o nosso corpo. Então, a gente precisa de um programador. A gente precisa de alguém que vá lá e programe esse software que está desregulado. E quem é o programador? O programador é a consciência, é o espírito, certo? Então é muito importante que a gente tenha essa consciência. Se a gente quer se libertar da depressão de forma natural. Quando a gente compreende isso, a gente percebe, opa, teve um vírus que entrou aqui nesse software e que danificou esse hardware. Teve um vírus que entrou nessa mente que danificou esse corpo e que me deixou nesse estado de depressão. Um problema, um conflito que eu não soube lidar. Por quê? Porque o programador não estava aqui, ele estava ausente, não existia uma consciência apta, firme, capaz de mudar isso. Mas o que acontece é que o programador nunca deixa de estar aí. Ele pode estar ausente, mas no momento que você chamar por esse programador, no momento que você chamar pelo seu espírito, pela sua consciência, com vontade, com determinação, e você disser assim, eu quero mudar, eu quero. Quando você realmente quiser, aí o programador vem, a consciência vem e você começa a obter os sinais, obter a voz da consciência, obter o conhecimento que você precisa para fazer essa transformação. Você começa a resgatar o seu poder espiritual, pois o espírito possui um poder imensurável, maior do que a força de um leão, é o nosso espírito. Então, quando você chama pelo teu espírito, você chama pelo poder, pela força que você é. E quando você chama por essa força, você tem capacidade de mudar, você tem possibilidade de mudar. Então, quais são as formas naturais que eu posso sair da depressão e me libertar da depressão? Primeiro, você vai ter que passar por esse empoderamento, por esse apropriamento da tua força de vontade, do teu querer. Você vai ter que ter um real querer, porque muitas vezes a gente fala, eu quero me libertar disso, mas será mesmo que você está querendo? Será que esse eu quero é um querer verdadeiro? Então, primeiro passo, a gente tem que saber isso. Eu realmente quero sair desse quadro depressivo? Ótimo, se eu quero, então beleza, eu já tenho o primeiro componente essencial, que é o querer, a força de vontade. Depois, como eu vou fazer isso? Esse já é um detalhe, podemos dizer. Existem várias formas. O componente principal já está presente, que é a força de vontade. Como eu vou fazer? Bom, então eu vou fazer o seguinte. Primeiro, não vou me permitir ficar preso nisso. Eu vou buscar alguma coisa que melhore. O que eu posso fazer? Eu posso buscar uma atividade física regular na minha vida, que faça eu transpirar, que faça eu suar, que faça eu chacoalhar essa tristeza que se instalou no meu corpo. Uma corrida, uma arte marcial, uma luta, um saco de pancada. Chama um amigo para caminhar junto com você, chama uma amiga para caminhar junto com você, para correr, vai fazer exercícios. Pega aí uma ciclovia, um parque, qualquer coisa, até mesmo na rua se for preciso, vai dar uma corrida. Terminou a corrida, faz alguns exercícios que te fortaleçam, um pouco de calistenia, flexão de braço, barra, polichinelo, qualquer coisa que te fortaleça e que movimente a sua energia vital, certo? Faz um alongamento final e começa a fazer isso 3 vezes por semana, ou se você conseguir todos os dias, se você tiver tempo e disposição para isso. E aí você vai começar a entrar na estrutura aonde essa depressão se tornou crônica e se cristalizou. Para vencer a depressão, tem que pegar no pesado. Você precisa mexer na estrutura psicológica, na estrutura física. Não adianta você achar que, assistindo uma TV na sua casa, você vai conseguir sair da depressão. Não dá, não funciona. Você tem que mexer na sua estrutura interna. Então você pode fazer isso. Outro método que você pode utilizar seria realmente um tratamento psicológico, você pegar um bom psicólogo e conversar com esse psicólogo e persistir nesse tratamento, sem precisar ingerir um medicamento, por exemplo, sem precisar usar uma química.
Pega um bom psicólogo, vai conversar com ele. Ou então começa um programa de práticas de yoga diário, começa a praticar yoga diariamente com frequência. Pega um professor que você conheça, busca a ajuda desse professor. Eu quero começar a praticar yoga, estou em depressão, preciso de alguma coisa que me ajude a ter mais autocontrole, mais felicidade, mais alegria, tá? Mas o principal, na minha opinião, é algo que mexa com a tua estrutura física. Vai dançar, vai fazer uma dança. Entra numa dança de salão, entra num balé, entra numa dança contemporânea, vai fazer um zumba, vai numa academia, vai movimentar o seu corpo, vai dançar, vai suar, vai ver pessoas, vai se sociabilizar. Vai passear, sai na rua, pega um sol, entende? Então existem várias formas naturais pelas quais você pode vencer a depressão. Faz uma prática de catarse, vai num lugar assim onde você possa gritar, onde você possa berrar, onde você possa soltar isso de dentro de você. Você precisa mexer com a tua estrutura psicofísica. Você tem que ir lá e cavucar. Pega uma enxada, vai fazer uma horta, põe a mão na terra, pega um sol, transpira, põe isso para fora. Porque a depressão é uma energia que ficou acumulada no teu corpo e que ficou ali presa e que está te prendendo. Então você tem que arrebentar essa energia, você tem que soltar ela, você tem que dissipar. E você tem que fazer com que ela saia do teu corpo, porque no momento que ela sair do seu corpo, sair da tua psique, você estará liberto, você estará liberta. E aí não existe mais depressão. Você volta a sentir você mesmo, a felicidade, que é o teu próprio ser, que é quem você é, que é a sua natureza essencial. E aí você começa a compreender realmente, é mais ou menos assim esse processo. Tá certo? Então, estou deixando aqui uma sugestão para vocês. Não sou nenhum médico, não sou psiquiatra, não sou psicólogo. Sou educador físico, professor de yoga. E estou passando para vocês uma experiência na visão da atividade física, na visão do yoga e na minha visão pessoal dentro da experiência que eu passei na minha própria vida, tá bom? O melhor caminho são os caminhos naturais. Se você buscar um medicamento, muitas vezes você vai ter um paliativo. Você vai abafar o teu problema, mas você não vai resolver o teu problema. Pode ser que sim, gradativamente, com uma boa orientação médica, sim. Mas melhor ainda se você não precisar chegar na química. Se você conseguir ativar a tua química interna, os teus hormônios, tá bom? Fica aí a dica. Obrigado por ter me dado a sua atenção aqui, né, de ter escutado um pouco do que eu tinha a lhe dizer. Espero que isso faça bem para a sua vida. Um grande abraço e tamo junto. Continua aí que tem muito conteúdo bacana para a gente compartilhar aí. Até mais. Namastê.